Nessa história, uma organização terrorista desconhecida mantém funcionários da embaixada de Dian como reféns e exige a libertação de seus membros e 100 milhões de dólares para mantê-los vivos. O governo envia forças especiais locais, mas os terroristas os eliminam como insetos e colocam minas ao redor do prédio, tornando-o impenetrável até mesmo para um fantasma. Falando em fantasmas, existe um agente secreto chamado Geist, o Fantasma, conhecido por nunca falhar em uma missão, mas os terroristas acreditam que ele é apenas uma lenda. Você está no canal do NCaps e essa é a história que veremos hoje. Já sabe, né? Inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se você já está inscrito no canal e se o sininho está ativado. Se tiver tudo certo, considere também se tornar um membro, que é bem baratinho e nos ajuda bastante. Dito isso, sem mais enrolações, bora pra essa história que tá simplesmente magnífica. Enquanto ainda conversam, alguém entra silenciosamente e elimina 5 esquadrões do grupo terrorista armado, usando apenas uma lâmina, e eles não conseguem acertá-lo com uma bala, por mais que tentem. Depois que o Geist os derrota, alguém assiste a gravação de tudo e comemora o quão incrível ele se move. O homem confessa que é ótimo ver Geist em ação, não importa quantas vezes assista. Aparentemente, isso ocorre 3 anos no futuro, e o homem tá vendo como a crise de reféns na embaixada foi resolvida. O homem diz a Geist que essa é uma das suas missões favoritas, e acrescenta que a imagem foi secretamente gravada com uma câmera de reconhecimento especial desenvolvida pela empresa deles. Ele olha para Geist, que está amarrado a uma cadeira, e pergunta de onde exatamente ele veio, já que seu passado é um mistério. O homem afirma que é um grande fã dele, porque Geist é uma lenda capaz de derrotar 10 mil inimigos sozinho. Ele acrescenta que é uma vergonha testemunhar o fantasma ser derrotado por seu esquema insignificante, covarde e sujo. Ele acha lamentável que o fantasma que admirava tanto fosse derrubado por uma emoção humana passageira. O homem aponta a arma para a cabeça de Geist e pergunta se ele tem uma última palavra, mas Geist diz que ele não acha que é tão fácil matar Geist, o fantasma. O homem fica satisfeito por finalmente conseguir fazê-lo falar, mas acredita que ele está apenas sorrindo para disfarçar sua frustração. Por fim, o homem menciona que salvou a criança que Geist encontrou, e isso deixa Geist furioso. Imediatamente, o homem dispara contra o lendário Geist e considera entediante a morte de alguém tão lendário. Algum tempo depois, Geist se vê na escuridão e se pergunta onde está. Ele lembra que levou um tiro na cabeça daquele homem e se questiona por que não está morto. Recorda o forte sentimento de raiva em seu coração e deseja encontrar um jeito de não deixar tudo terminar daquela forma. Ele considera patético ter baixado a guarda por causa daquele sujeito desprezível e percebe que se emocionar é uma falha para um profissional. Ele sente como se estivesse correndo e continua ouvindo alguém mandando que ele pare. Então se pergunta por que está tão barulhento. De repente, sente como se estivesse levando um golpe na parte de trás da cabeça e escuta passos e deduz a altura e constituição física do homem. Quando abre os olhos, vê um homem musculoso tentando acertá-lo com um bastão, mas ele rapidamente se esquiva antes de ser atingido. Isso irrita o grandalhão, que achava tê-lo nocauteado com o último golpe. Isso deixa Geist confuso e ele se pergunta quem é esse cara. O grandalhão avança novamente. Geist decide se defender, mesmo sem entender o que está acontecendo. Quando o homem se aproxima, Geist o acerta no rosto com um único soco. No entanto, o golpe não parece afetá-lo, e o grandalhão pergunta que tipo de soco fraco foi aquele. Ele agarra Geist e o joga de cabeça no chão, e Geist se pergunta por que seu ataque não teve efeito. Ele tinha certeza de que o soco acertou, mas ao ver o seu reflexo percebe que não está em seu próprio corpo e não reconhece quem é. Geist se pergunta de quem é o rosto que agora possui, mas o valentão está atrás dele e corre para empalá-lo com a estaca. O homem tenta imobilizá-lo, mas Geist simplesmente desaparece debaixo dele. Chocado, o grandalhão olha ao redor. Geist o observa, e o homem irritado pergunta onde ele aprendeu a se mover daquele jeito, em vez de simplesmente deixá-lo esmagá-lo. Em seguida, o grandalhão tenta acertá-lo novamente com um soco, mas Geist desvia. Depois disso, o homem gira sua estaca de madeira, e Geist também desvia. Ele percebe que os movimentos do grandalhão são simples e fáceis de prever, então deve conseguir evitá-los. O problema é que este novo corpo não consegue acompanhar todas as suas técnicas e pensamentos. Pelo último golpe, ele sabe que será difícil derrotar o grandalhão lutando como normalmente faz, então decide mudar a estratégia. Joga um pouco de água suja do chão no rosto do homem para distraí-lo. Quando o grandalhão limpa o rosto, percebe que Geist desapareceu. Enquanto ele se pergunta onde Geist foi, o fantasma observa do alto de uma árvore. Ele percebe que o dono original deste corpo praticamente não se exercitava, já que está sem fôlego apenas por subir numa árvore. Primeiro, ele tenta avaliar a situação. Lembra que levou um tiro na cabeça de um homem
homem de voz horrível e agora está no corpo de um jovem que não conhece. Pelo uniforme, deduz que está no ensino médio, mas ainda não sabe onde está. Ao olhar ao redor, percebe que está em um parque cercado por prédios comerciais e a paisagem parece familiar. Ele se recorda de que as palavras na camisa do loiro eram japonesas, então se pergunta se está no Japão. Ele também se questiona por que está no corpo de um jovem fraco e por que o loiro está atacando. Logo, o loiro o encontra na árvore e tenta subir para alcançá-lo. Quando chega lá, o grandalhão diz que não vai deixá-lo fugir de novo. Ele tenta cortar Geist com bastão, mas Geist desvia rapidamente e salta para outro galho. Isso começa a cansar o grandalhão, então ele pergunta por que Geist está se movendo como uma pessoa completamente diferente. De repente, Geist sente uma dor aguda no pulso e se pergunta se o quebrou ao tentar amortecer a queda com aquela mão fraca. Como está começando a passar frio por causa da chuva e machucou a mão direita, percebe que esse corpo não vai aguentar muito tempo. O grandalhão comenta que não acreditava que o fraco, que parece nunca ter brigado, esteja participando dessa batalha de luta. Geist não entende o que ele quer dizer com batalha de luta, mas o homem diz que a participação de Geist significava dinheiro fácil para ele. Com isso, Geist entende que é uma luta onde se ganha dinheiro ao vencer e começa a compreender o que está acontecendo. Por fim, Geist diz ao grandalhão que vai lhe ensinar algo. O gigante pergunta do que ele está falando e por que sua personalidade mudou de repente. Geist diz que os movimentos dele estão cheios de esforço desperdiçado e que ele coloca força demais nos punhos, por isso seus golpes são fáceis de prever. Ele diz que do jeito que o grandalhão lutava, nunca vai conseguir acertá-lo, não importa o quanto balance os braços. Isso irrita o cara grande. Então Geist também diz que ele fala demais e comenta que sua voz e seu modo de falar são desagradáveis de ouvir. Geist diz que agradeceria se ele ficasse calado durante a luta. Quando continua provocando, o grandalhão salta contra ele, furioso, mandando Geist parar de falar aquele monte de besteira. O grandalhão o ameaça de morte, mas os olhos de Geist brilham de forma mortal e por algum motivo o cara começa a entrar em pânico. Ele gira o bastão para acertá-lo, mas Geist desvia. De repente, algumas vinhas prendem a perna do grandalhão, deixando-o pendurado na árvore. Ele exige saber o que está acontecendo, mas Geist corre até ele e acerta uma joelhada em seu rosto, fazendo jorrar sangue. Em dor profunda, o grandalhão tenta entender o que houve e pergunta a Geist se ele armou uma armadilha tão rápido. Geist responde que sabia que ele subiria, porque seus movimentos estão bem óbvios, e acrescenta que é fácil fazer algo assim com vinhas. Geist diz que a parte difícil foi fazê-lo cair na armadilha, e o grandalhão logo percebe que Geist disse todas aquelas coisas apenas para provocá-lo de propósito. Geist então pega o bastão e o aponta para o pescoço do homem, exigindo que ele forneça informações sobre quem ele é e por que está atrás dele. Confuso, o grandalhão pergunta de que absurdo ele está falando, e Geist o lembra de que ele sabia no que estava se metendo ao entrar na batalha. Geist manda ele explicar o que é essa tal batalha de luta, mas como um cara se recusa a falar, Geist tenta esfaqueá-lo com o bastão. Antes que consiga, o grandalhão diz que desiste, mas Geist não entende o que isso significa. De repente, uma voz próxima confirma a rendição do grandalhão e Geist percebe que a voz veio do celular dele. Quando pega o telefone, descobre que eles estavam em uma batalha chamada Rankin Suzano. E a luta era entre Keisuke Sakuraba e Yoshio Kudo. Aparentemente, o corpo que Geist está usando pertence a um garoto chamado Keisuke, e ele é o declarado vencedor. Olhando para a tela, Geist percebe que a luta estava sendo transmitida ao vivo. Então ele pergunta a Yoshio o que o pessoal nos comentários está dizendo. Irritado, Yoshio derruba o celular da mão dele, porque achou que Geist estava se gabando ao mostrar os comentários. Yoshio lamenta ter perdido o prêmio em dinheiro e pede para Keisuke soltá-lo, mas Geist apenas o chuta no rosto novamente, e o apaga por estar falando demais. Ele tenta ligar o celular, mas ele não funciona porque está encharcado. Mais tarde, ele encontra os pertences pessoais de Keisuke e logo percebe que sua alma entrou no corpo daquele garoto. Ao verificar a carteira de estudante, descobre que Keisuke tem 17 anos, mas ainda se pergunta quem ele é, apesar de ter muitas dúvidas. Ele decide ir ao endereço registrado na ficha escolar de Keisuke para conseguir informações. Geist caminha por um lugar chamado Distrito Comercial Izumi e percebe que o Japão nunca muda. De repente, ele ouve uma mulher gritar. Um ladrão rouba sua bolsa e começa a fugir, correndo na direção de Geist. Ele pensa que o Japão deveria ser um lugar seguro, e até entender bem a situação, decide que não deve se envolver em problemas. Mas a mulher volta a gritar por ajuda, e isso faz Geist lembrar da criança que tentou salvar em seu corpo anterior, quando o ladrão passa por ele. Geist o segura pelo braço, fazendo o homem derrubar a bolsa. Enquanto o ladrão está em choque, Geist o arremessa no chão e imobiliza-o, torcendo seu braço para trás. Como sempre, o corpo de Geist fica envolto naquela aura assassina estranha que aparece quando ele luta, e seus olhos ficam azuis. Subitamente, ele volta ao normal e percebe que está cercado por várias pessoas do distrito. A mulher da bolsa roubada, Manaka, corre em meio à multidão, e outra garota, Shinatsu, sinaliza para que ela se aproxime. Quando chegam lá, as duas ficam chocadas ao ver que é o irmão mais velho de Shinatsu, Keisuke, que imobilizou o ladrão.
Shinatsu pergunta o que Keisuke está fazendo, e ele percebe que acabou se metendo em encrenca. Depois de serem interrogados pela polícia e liberados, Shinatsu pergunta a Keisuke se ele sempre foi secretamente forte, mas ele não quer contar a verdade. Enquanto pensa em uma desculpa, Manaka comenta com Shinatsu que Keisuke não machucaria nenhuma mosca. Então Geist tem uma ideia e percebe que não tem escolha a não ser interpretá-lo. Quando Shinatsu pergunta por que ele tá tão quieto, ele muda completamente seu comportamento e diz que ficou muito assustado. Afirma que só esticou o braço e a perna, e tudo aconteceu por acaso. Ele corre até Shinatsu para perguntar se ela está bem, e as duas finalmente se acalmam ao ver que ele voltou ao normal. Depois, Shinatsu pergunta onde estão seus óculos, e ele diz que quebraram quando caiu mais cedo. Shinatsu pergunta se ele tá bem, Manaka diz que é muito desastrado. Depois que as garotas vão embora, este volta ao seu estado natural e conclui que interpretou muito bem a personalidade de Keisuke. Então decide organizar as informações obtidas com a polícia. Pelas informações, ele descobre que a garota mais velha é Manaka, uma jovem de 17 anos que é amiga de infância de Keisuke e colega no mesmo colégio. A outra garota é Shinatsu, de 13 anos, a irmã mais nova de Keisuke. Aparentemente, a família Uraba tem apenas os 2 irmãos, pois os pais já faleceram, e Manaka os conhece desde criança. Pouco antes, Manaka estava fazendo compras para o jantar com Shinatsu, e foi então que encontraram um ladrão de bolsas. Pelos pertences de Manaka, Geist descobre que Keisuke é bondoso e muito dedicado à irmã. Suas notas são acima da média, mas sua capacidade atlética é fraca. Keisuke parece ser apenas um estudante comum, então Geist se pergunta como ele acabou envolvido na batalha Sanohanki. Enquanto caminham para casa, Geist para Manaka e pergunta sobre a condição de Shinatsu. Manaka diz que ela está estável naquele dia, mas que um ataque pode acontecer a qualquer momento. Manaka promete tomar cuidado enquanto Shinatsu está temporariamente fora do hospital, e Geist confirma suas suspeitas. Ele havia deduzido pela forma como Shinatsu caminhava que havia algo seriamente errado com seu coração. Mais tarde, Manaka pergunta a Geist por que suas roupas estão tão sujas. Ele mente dizendo que choveu mais cedo e ele caiu numa poça. Ela o olha desconfiada e diz que espera que ele não tenha deixado Sekiya convencê-lo a fazer nada só porque precisa desesperadamente de dinheiro. Ela acrescenta que ouviu dizer que Sekiya tem andado com gente errada e fazendo trabalhos duvidosos, e lembrando Keisuke que Sekiya quase o socou no outro dia. E este fica surpreso, mas dá um sorriso e agradece o conselho. Depois, ele reflete sobre o que Manaka disse sobre Sekiya e o dinheiro, e finalmente começa a entender a situação. Fica claro que Keisuke precisa de dinheiro para a cirurgia, que pode curar a doença da irmã, e por isso entrou em uma luta transmitida ao vivo como forma de conseguir o valor. Naquela noite, ele passa um tempo tentando consertar o celular encharcado, e conclui que Sekiya deve ter sido quem arranjou tudo, e que Keisuke acabou de se envolver em um crime. Ele finalmente consegue ligar o celular e fica chocado ao ver o ícone da batalha de Hanki Susana ali. O assustador é que ele lembra de ter visto este mesmo símbolo no broche do homem que o matou. Ele conecta o celular a um computador para tentar invadir o aplicativo, mas não consegue porque a proteção é muito forte e o laptop que está usando é muito fraco. Ele sabe que o aplicativo é usado para o evento Suzano e que provavelmente serve para filmar e transmitir tudo, mas não entende porque o ícone é o mesmo do distintivo que o assassino usava. Ele ainda não consegue ver a conexão entre si e Keisuke, mas não acredita que seja coincidência. Ele sabe que sua morte e o evento Suzano estão ligados de alguma forma e que o homem que o matou está por trás do aplicativo. Geist pesquisa sobre o aplicativo Suzano e encontra opiniões conflitantes sobre sua veracidade, além de muita gente desconfiada. Suzano é um evento de luta no qual você ganha o dinheiro de participar ou instalar um aplicativo obtido por meios clandestinos. O local e o horário das lutas são definidos aleatoriamente pelo aplicativo, e a batalha começa imediatamente. Eles transmitem as lutas secretamente para todo o país usando tecnologia de filmagem avançada. Existem rumores obscuros de que a empresa por trás do aplicativo tem ligação com agências governamentais, o que explicaria por que as atividades ilegais nunca foram punidas. Alguém pode estar acobertando tudo, mesmo que o público não saiba se esse app é real. E este sabe que é real, e fica claro pelos 1 milhão de ienes que foram transferidos para sua conta após vencer a luta anterior. Ele percebe que a organização por trás do aplicativo tem uma influência absurda, mas a parte realmente chocante é que já se passaram 5 anos desde que Geist realmente morreu. O dia em que ele foi assassinado foi 11 de maio de 2023, exatamente 5 anos atrás. Geist imagina que o motivo de talvez não ter ouvido falar sobre Suzano, ou sobre a organização que a comandava enquanto estava vivo, é porque eles cresceram rapidamente nos 5 anos após sua morte. Ele também se pergunta se eles cresceram tão rápido por causa da morte dele. Talvez eles soubessem que ele rastrearia o desenvolvedor do aplicativo e o destruiria, já que ele havia se infiltrado na organização naquela época. Ele se pergunta se é por isso que aquele homem usou sua irmã para matá-lo em sua vida passada. E enquanto pensa nisso, uma mulher chamada Kanai Sakakibara
entra na sua casa e anuncia em voz alta a sua chegada após o trabalho. Geist sabe que essa é a tia dos irmãos Sakuraba, então decide continuar agindo com a personalidade de Keisuke e a recebe alegremente. Ele agradece pelo trabalho duro de sempre, mas ela pula nele e diz para ele tirar o honorífico do nome dela e chamá-la de Kanai-chan. Diz que fica triste quando existe uma barreira entre eles. Geist ainda a chama de Kan e diz que ela está sendo muito barulhenta e vai acordar Shinatsu, que está no quarto. Eventualmente, Kanai diz que não precisa se preocupar com as despesas de Shinatsu, porque ela vai cuidar disso. Enquanto fala, ela nota que os óculos dele sumiram, e enquanto ele tenta pensar no que dizer, ela comenta que ele fica bonito sem eles. Brinca que sairia em um encontro com ele se fosse um pouco mais nova, mas de repente começa a vomitar. Geist vai verificar como ela está, e ela reclama que está se sentindo mal enquanto ele a ajuda. De repente, Geist nota uma notificação no celular informando que a próxima batalha foi marcada. No dia seguinte, sábado, Geist decide cortar a franja para não atrapalhar na luta e abandona o óculos. Keisuke parecia ter miopia antes de ele assumir o corpo, mas Geist percebe que agora sua visão está perfeita. Porém, o problema é que o corpo de Keisuke é fisicamente fraco, então ele terá que treiná-lo no futuro. Mesmo se sentindo mal pelo dono anterior do corpo, ele sabe que vai usar este corpo para seus próximos objetivos por um tempo. Enquanto isso, Shinatsu está no hospital para um exame e Kinai foi trabalhar no dia de folga. Então ambos vão chegar tarde, e este decide aproveitar a oportunidade para resolver isso. Ele vai até o local de batalha e percebe que há mais drones do que da última vez, o que significa que essa luta está recebendo muita atenção. Mesmo não gostando da ideia, percebe que não tem escolha além de continuar participando do jogo, já que é a sua única pista sobre aquele homem. Quando entra no prédio, vê um cara treinando sombra. Então percebe que ele deve ser afiado e extremamente rápido. Quando o cara nota sua presença, se desculpa por não ter percebido antes e explica que estava gravando um vídeo para transmitir no seu canal antes da luta. Pelas pesquisas que fez, Geist sabe que o nome dele é Takeshi Murai. Ele é um youtuber de esporte de combate. Geist aperta sua mão e se apresenta. Takeshi diz que assistiu à última luta dele e admite que ele está com uma energia completamente diferente agora. Takeshi pergunta se ele é realmente a mesma pessoa e Geist diz que é intrigado. Takeshi comenta que ele parece bem maduro para um estudante do ensino médio e se pergunta se está só imaginando. Geist percebe que Takashi é bem perspicaz e observador, o que era esperado de um ex-boxeador, de acordo com as informações que encontrou. Takeshi é um ex-boxeador profissional, um lutador habilidoso que já foi classificado como o 15º melhor do mundo na categoria peso pesado, mas anos atrás, seu oponente morreu em uma luta patrocinada por uma grande corporação, o que causou a chamada tragédia do ringue e levou sua aposentadoria. Geist encontrou alguns vídeos de suas lutas antigas e viu que ele era um boxeador in-fighter, que se destacava pela agilidade e combate a curta distância. Sua especialidade era fechar a distância num instante, com um gancho de direita. Mesmo aposentado, fica claro que ele não relaxou em seu treinamento diário como youtuber de esportes de combate. A diferença de força física entre eles é bastante evidente, pelo que Geist observou no treino de sombra. E mesmo com suas habilidades de vida passada, vencer usando um corpo de Keisuke será difícil. Antes do início da luta, Takeshi diz a Geist que os movimentos na segunda metade da última luta dele foram incríveis e não pareciam algo que um estudante comum faria. Ele explica que muitos espectadores do seu canal estão esperando outra performance incrível desta vez, então pede para Geist pegar leve com ele. Diferente da última vez, Geist teve muito tempo para se preparar. Ele memorizou o layout das ruínas onde vão lutar e simulou situações inesperadas. A luta começa logo, e Geist sai correndo para outro lado. Seu plano é observar como Takeshi se move e então agir conforme suas simulações. Num instante, Takeshi corre para o lado dele e diz que sabe que ele está planejando algum truque. A velocidade surpreende Geist, que percebe que ele é ainda mais rápido numa luta real. Geist percebe que está acabado se Takeshi encurtar a distância, já que ele é excelente em combate próximo. Geist tenta correr para o outro lado, mas Takeshi diz que não acha que ele conseguirá acompanhar sua velocidade, não importa o quanto corra. Takeshi brinca que a sessão de comentários dele vai ficar bem tóxica se eles não começarem a trocar golpes, então desfere um soco em Geist. Geist desvia, mas acaba sendo arranhado pela velocidade. Takeshi se surpreende que ele conseguiu desviar, então avança para outro golpe. Geist percebe que está usando o seu gancho de direita especial, o que não vai acabar bem. Takeshi tenta o gancho de direita, mas fica surpreso quando Geist bloqueia. Ele se surpreende que Geist conseguiu bloquear a curta distância e admite que ele é bom. Ele rapidamente recua e imagina que Geist está escondendo alguma coisa. E está mesmo. Geist já esperava que ele fosse usar o seu gancho favorito, pois era assim que se movia nas lutas profissionais, e sabia que receber este golpe de frente seria derrota imediata. Por isso, ele colocou uma placa de metal na mão para bloquear o ataque. Isso surpreende Takeshi, que se pergunta se Geist é realmente um estudante de ensino médio por ter vindo tão preparado. Takeshi acha que não fica bom na transmissão se um amador total sem experiência em boxe conseguir parar seu movimento característico, e acredita que Geist deve estar recebendo muitos pontos de likes para equilibrar. Ele avança novamente, mas Geist bloqueia com a placa de metal.
Isso surpreende Takashi, então ele começa a golpear rapidamente com ambas as mãos enquanto Geishi tenta bloquear. Geishi percebe que os socos vêm rápidos e pesados, e tudo o que pode fazer é se defender. Como não há aberturas, ele sabe que este corpo não vai aguentar. Enquanto isso, Takeshi percebe que Geishi é mais resistente do que imaginou, e seus pontos de espectadores não aumentam. Então ele decide usar uma estratégia secreta. Takeshi tenta outro gancho de direita, e Geishi o bloqueia, mas era apenas uma distração. Takeshi acerta um gancho de esquerda no peito dele, e isso faz cambalear. Takeshi então tenta um gancho de direita, mas Geishi desvia e salta para trás. Os espectadores adoram como Takeshi acertou o golpe no corpo depois de fingir que ia usar um gancho de direita, e se perguntam como Keisuke vai conseguir virar essa situação nas ruínas. Takeshi imagina que os comentários devem ter enlouquecido depois daquele movimento. Ele acrescenta que sabe que seus oponentes conhecem seu gancho de direita característico, então ele usa o cuidado deles contra eles. Geishi percebe que Takashi é estratégico e está adaptando seu estilo de luta em resposta a seus movimentos. Como Takeshi tem confiança absoluta em sua velocidade, Geishi decide usar isso contra ele, então seus olhos ficam azuis novamente. Takeshi percebe que ele está pensando em um plano para derrotá-lo, mas diz que não vai esperar e fecha a distância para acabar com Geishi. Ele avança novamente com seus socos, mas Geishi os bloqueia enquanto também golpeia. Takeshi estranha o fato de Geishi parecer tão calmo quando deveria estar desesperado tentando se defender. Ele sente algo errado, e depois que Geishi desvia outro soco, Geishi lança um gancho de direita, que Takeshi mal consegue desviar. Ele recua correndo, percebendo que foi por pouco, e não acredita que Geishi tenha conseguido fazer aquilo. Ele começa a se perguntar quem Geishi realmente é, fica tenso e avança com mais golpes, e Geishi continua bloqueando. Geishi tinha esperado acertá-lo da última vez, mas percebe que o corpo de Keisuke não consegue acompanhá-lo e entende que este corpo está chegando ao limite. O próximo golpe pode ser sua última chance. Enquanto Takeshi golpeia, percebe que Geishi está pensando em algo, mas acredita que ele não pode ter descoberto seu gancho de direita só porque conseguiu desviá-lo. Então, de repente, Geishi desvia de um soco e acerta um golpe no rosto dele. E isso choca Takeshi, porque Geishi não tentou desviar, usou um contragolpe. O contragolpe é um golpe lançado com timing perfeito para encontrar um oponente rápido, usando a própria velocidade e peso dele para aumentar o dano além do soco normal. Dessa forma, Geishi conseguiu usar a velocidade de Takeshi para compensar a falta de força física do corpo de Keisuke. No entanto, acertar um contragolpe exige visão cinética excepcional. Geishi não teria conseguido lutar contra Takeshi em plena forma, por isso, esperou pela fraqueza de Takeshi enquanto assistia seus vídeos de luta. Geishi identificou a causa de muitas derrotas de Takeshi. Ele ficava sem fôlego cedo demais para usar seus demais ganchos amplos de direita, que dependem da velocidade. Então, quando Geishi percebeu que Takeshi estava suando mais e perdendo fôlego, soube que a nitidez de sua velocidade havia diminuído. Isso tornou mais fácil para Geishi acertar o contragolpe usando o corpo de Keisuke. Takeshi permanece caído por um tempo, mas depois se arrasta até os joelhos. Ele começa a tremer, parece ter recebido um dano sério, e decide que não pode perder num lugar como aquele. Movido pela raiva, tenta outro gancho de direita. Geishi tenta mover o braço, mas fica chocado ao perceber que ele não se mexe. Geishi percebe que seu corpo acumulou dano e exaustão, e entende que subestimou Takashi. Enquanto isso, Takeshi diz a si mesmo que não pode se dar ao luxo de perder. Ele sabe que precisa vencer por sua família, principalmente por Sasana. De repente, Takeshi olha para o lado e vê Sasana ali, e pergunta por que ela tá ali. Quando olha pra frente para lutar, Geishi salta no ar e acerta um chute giratório em Takeshi. Takeshi tenta entender que tipo de pessoa ele é, mas decide desviar e contra-atacar para vencer. Ele bloqueia o primeiro ataque, mas não percebe que Geishi está lançando outro chute com a segunda perna, sem nem olhar para ele. E esse chute acerta o seu rosto e o derruba no chão. Takeshi fica chocado por ele conseguir usar um chute giratório duplo contínuo, e se pergunta como esse cara sabe Taekwondo. Ele começa a ver pequenos golfinhos e logo apaga. Takeshi então relembra o momento em que seu oponente morreu no ringue durante sua luta, e isso deixou furioso, e sua esposa tentou dizer que foi um acidente, que ele não tinha culpa. Mas ele a calou depois de afogar suas mágoas na bebida. Takeshi acredita que o mundo o chama de assassino e acusa sua esposa de ser uma também. No fundo, ele tenta dizer que não acredita nisso, mas ele a expulsa. Desde então, ele não conseguiu ver sua esposa e filha. Anos depois, começou a fazer transmissões para superar seu desespero e arrependimento. Algum tempo depois, ele recebeu uma carta de sua esposa dizendo que Sasana havia feito um amuleto para ele, desejando que seu pai se tornasse campeão mundial. Esse amuleto deixou Takeshi mais feliz do que até mesmo o seu cinturão de campeão. Desde então, ele planejou ficar mais famoso e ganhar mais dinheiro para recuperar sua família. No presente, Takeshi está caído, sem conseguir se mexer, e Geishi é anunciado como vencedor. O comentarista enlouqueceu com o fato de Takeshi ter perdido para um fraco estudante colegial. Geishi pega o amuleto e percebe que teria perdido se Takeshi não tivesse parado de repente, permitindo que ele acertasse 2 chutes giratórios amplos consecutivos. Ele se pergunta o que Takeshi estava olhando, e quando olha ao redor, vê uma garota ali. A garota pergunta por que ele está fazendo algo assim, e é Manaka.
Geist se pergunta o que ela está fazendo ali, e quando um drone nota a invasão dela, Geist a arrasta para fora para que possam fugir. Depois de escapar, Manaka respira ofegante, mas Geist pergunta por que ela estava no prédio abandonado. Ela diz que veio vê-lo porque ele parecia estranho quando se encontraram ontem, então ele pergunta como ela sabia onde ele estava. Ela lembra que o celular dele e a dela estavam compartilhando localização por causa do que aconteceu com Shinatsu, caso algo desse errado. Geist percebe que não prestou atenção no aplicativo de rastreamento do celular de Keisuke, o que foi descuido seu. Nessa noite, Geist sai e salta de lugares extremamente altos. Ele está praticando parkour, uma disciplina atlética originada na França, que por causa de seus movimentos acrobáticos e vistosos, é vista como um esporte radical arriscado, mas que na verdade é um método de treinamento científico baseado em sua própria filosofia única. Não se trata de buscar emoções à beira da morte, mas de enfrentar os limites funcionais das habilidades físicas do próprio corpo, e então perseguir o seu potencial máximo. Mesmo sendo perigoso, é o jeito mais rápido de aprender a usar este corpo enquanto verifica a massa muscular nos braços e pernas, e amplitude de movimento das articulações e outras coisas, conseguindo levá-las ao limite. Ele pode aprender o que seu eu atual consegue ou não fazer. As funções físicas de Geist foram severamente limitadas neste corpo. Isso não é apenas porque ele é, de modo geral, mais fraco que seus oponentes, mas também porque ele não estava acostumado a este corpo. Será difícil lutar como ele fazia com o próprio corpo, mas ele acredita que seu estilo de luta ficará muito melhor quando se acostumar a este corpo durante o treinamento. Ele se lembra de como Manaka perguntou se ele tinha aceitado a oferta duvidosa de Sekia. Ele contou isso pra ele cerca de 2 horas atrás. Ele decidiu ser honesto com Manaka sobre Suzano, já que ela viu o que aconteceu no flashback. Ela não consegue acreditar e diz que há algo errado com ele. Ela se pergunta por que ele cortou o cabelo de repente e pede pra ele parar antes que algo perigoso aconteça. No entanto, Geist sabe que não pode parar até encontrar o homem que o matou, e também quer ajudar Keisuke a arrecadar dinheiro para Shinatsu. Geist diz a Manaka que desistir não é uma opção, especialmente porque eles não sabem quando o coração de Shin vai falhar. Por isso, eles precisam conseguir um transplante de coração para ela em breve. Ela faria cirurgia no exterior e o seguro não cobriria isso. A estimativa de todas as despesas é de pelo menos 500 milhões de ienes. E Geist sabe que esse foi o motivo de Keisuke ter escolhido participar da Batalha de Suzano. Mesmo sabendo que isso não tem nada a ver com ele, Geist decide que vai tentar honrar os sentimentos de Keisuke enquanto estiver neste corpo. Geist a tranquiliza animado, dizendo que ficará bem e que ela não precisa se preocupar, e especialmente porque acredita que ficou mais forte ultimamente. Entretanto, Manaka pergunta por que ele tem que ser o único a fazer algo tão perigoso. Ela pergunta por que não falou com ela sobre isso e admite que sabe que é pouco confiável e impotente. Ela fica agitada e começa a chorar. Depois pergunta se ele acha ela tão insignificante assim e sai correndo, apesar de Geist tentar impedi-la. Ele pensa que preferia não se envolver nesta confusão, mas precisa fazer algo, pois está distraído. Ele erra o corrimão que deveria agarrar ao pular por cima e cai de cabeça para a morte. Por sua sorte, uma árvore embaixo o segurou. Quando volta para casa, Shinatsu fica chocado ao ver seu estado e pergunta o que aconteceu. Ele brinca, dizendo que tropeçou de novo. Então Shinatsu pergunta se ele brigou com Manaka. Surpreso, Geist pergunta por que ela acha isso. Ela diz que ligou para Manaka algum tempo atrás e que ela parecia muito abatida. Shinatsu propõe que Manaka deve ter dito que o novo corte de cabelo não ficou bom nele. Então ela admite, brincando, que acha que ficou selvagem. Eventualmente, ela diz a Geist que precisa se desculpar com Manaka e afirma que não vai mais fazer papel de mediadora como antes, porque eles não são mais crianças. Ela diz que ter um irmão mais velho sem noção faz uma irmã mais nova se preocupar, e Geist se lembra de sua própria irmã, que dizia que ele era perdido sem ela. Quando ele congela, Shinatsu pergunta o que houve. Então ele pede desculpas a ela, e ela diz que ele deve se desculpar com Manaka na escola no dia seguinte. Geist se lembra de que é aluno ali, e no dia seguinte vai para a escola. Ao entrar, vê Manaka desanimada e tenta falar com ela, mas um cara que está por perto pergunta o que houve com o cabelo dele. Geist se pergunta quem é esse cara. O sujeito, claramente com jeito de valentão, pergunta se Geist acha que está estiloso. Ele agarra Geist e sugere que eles conversem. O cara o leva para os fundos da escola e diz que não esperava que ele ganhasse 2 lutas seguidas. Na hora, Geist percebe que esse deve ser o cara que convidou Keisuke para lutar em Suzano, Sekia. Yuji Sekia diz que está bem orgulhoso por ter sido quem colocou Geist lá antes. Agora, Geist havia invadido o banco de dados da escola para conseguir o perfil de Sekia. A atitude de Sekia em sala é péssima, e ele tem muitas faltas não justificadas, típico de um aluno delinquente. Segundo o site não oficial da escola, a reputação de Sekia entre os alunos é terrível. Ele está envolvido em roubo, extorsão, drogas ilegais e em arranjar trabalhos de meio período duvidosos.
Também existem boatos de que ele é líder de um pequeno grupo criminoso. No entanto, apesar de tantas atividades de alto risco, nunca teve problemas com a polícia, e há um motivo para isso. Alguém no site disse ter ouvido que Sequia é protegido por alguma organização clandestina maluca, então a polícia não pode tocá-lo. Este se pergunta se essa organização misteriosa é a que administra Susano e qual seria a relação de Sekio com ela. Quando Sekio nota que ele está calado, pergunta se Geist está com medo. Então Geist decide fingir ignorância. Ele pergunta animado o que Sequia quer dele. Sequia diz que é sobre a parte dele. Ele lembra Geist de que ele só guardou dinheiro graças à sua introdução. Então deve lhe dar sua parte como forma de gratidão. Como este era o acordo, Sequia aponta que o prêmio de uma luta é de 1 milhão. Então Geist devia ter 2 milhões, já que venceu 2 vezes. Sequia oferece um desconto e diz que aceitará 1,8 milhão de ienes porque é sua primeira vez. Geist finge estar abalado e protesta dizendo que não pode fazer isso. Ele estava se perguntando por que Sequia o chamou ali e agora percebe que ele só queria arrancar dinheiro dele, o que significa que é apenas um bandido comum. Geist supõe que ele não é importante o bastante para fazer parte daquela organização misteriosa, então decide blefar. De repente, um dos membros da gangue pergunta a Sequia por que não pegam Manaka como pagamento, em vez do dinheiro. Como ela tem um corpo bonito, o cara diz que preferia isso ao dinheiro, mas Geist agarra a camisa dele e percebe que seu corpo está se movendo sozinho. Chocado, o grandalhão pergunta quem ele pensa que é e tenta acertá-lo. Mas Geist usa seu próprio soco do cara para empurrar seu rosto contra o chão. Geist finaliza o sujeito com um golpe e seus olhos e arredores mudam a uma aura azul de sempre, completamente imortal. Isso choca os outros e quando verificam o cara grande, percebem que está apagado. De repente, um adulto os flagra e corre para perguntar o que estão fazendo ali. Sequia rapidamente diz aos outros que precisam ir embora e conclui que Geist não é uma pessoa normal por causa de como ele se moveu agora. Por isso, percebe que as últimas 2 lutas não foram sorte. Eles fogem correndo. Geist torre para que isso não vire um problema maior para ele. O homem vai verificar se a pessoa está bem, mas acaba sendo Takeshi, que fica chocado ao descobrir que era o Geist o tempo todo. Mais tarde, eles conversam e Takeshi diz que se aproximou porque a pessoa pareceu familiar. Ele diz que não esperava encontrá-lo de novo tão cedo, depois de vê-lo anteontem. Geist pergunta o que ele está fazendo na escola. Takeshi explica que é formado ali e que recebeu uma proposta para ser treinador do clube de boxe e decidiu aceitar, embora fosse recusar no começo. Ele pergunta se Geist sabe o motivo de ele ter se aposentado do boxe, mas quando Geist não responde, ele menciona o desastre que ocorreu no ringue, o que causou sua separação da família. Ele decidiu virar youtuber e entrar em Susano, esperando ficar famoso e rico para recuperar a família. Ele admite que agora acha que esse era um sonho vazio, mas depois que Geist o nocauteou, ele se lembrou de algo. Ele lembrou que sua família sorria ao vê-lo se dedicar ao boxe com sinceridade. Aparentemente, sua família entrou em contato pela primeira vez em anos depois que ele perdeu para Geist. Ela contou sobre a sua vida no ensino fundamental e como sempre assiste seus vídeos. O que o fez chorar foi quando ela disse que gostava mais do pai quando ele era boxeador do que como youtuber, e isso fez perceber que o dinheiro e a fama eram apenas para ele mesmo. Agora ele entende que o que sua filha queria era que ele olhasse para frente a partir do passado. Então Takeshi diz que decidiu encarar o boxe com seriedade mais uma vez. E este tira um pingente de golfinho que caiu naquele dia e diz que estava procurando uma maneira de devolvê-lo. Takeshi fica surpreso ao ver e Geist pede desculpas por ter pego, dizendo que ia devolver, mas algo inesperado o fez sair às pressas. Geist pergunta se é um presente da filha e ele confirma. Isso faz Geist lembrar de como sua irmã lhe deu um amuleto da sorte. Enquanto estão ali, Geist recebe uma notificação de uma luta nova e fica chocado ao ver seu novo oponente. Naquela noite, Manaka pensa em como fugiu de Keisuke porque não conseguiu encará-lo. Ela sabe que não pode continuar assim, mas não sabe como resolver. De repente, um ônibus passa por ela e alguém a puxa pra dentro naquela noite. A Batalha Susano tem uma luta especial de promoção. O local escolhido é o antigo prédio de uma certa escola em Tóquio que está prestes a ser demolido. O comentarista anuncia que Keisuke é completamente desconhecido, mas derrotou lutadores poderosos e é um lutador Yoshio Kudo, pois Keisuke conquistou 2 vitórias consecutivas. Eles organizaram uma luta de promoção para ele desta vez, e ele será promovido muito rápido se vencer. Enquanto isso, Geist não acredita que escolheram a antiga escola de Keisuke como arena. Além disso, ele sabe que seu oponente é um lutador de nível marinho, Sequia Yuji. Normalmente, muitos dos oponentes de Sequia desistem no meio da luta porque ele tem fama de ser extremamente dominante. E se perguntam se o mesmo acontecerá com Keisuke. Geist não acredita que terá que lutar contra Sequia tão cedo, especialmente depois de assistir aos arquivos das lutas anteriores deles antes de vir pra cá. Em todos os vídeos, não parecia haver uma grande diferença de habilidade entre ele e seus oponentes, mas a maioria perdia a vontade de lutar no decorrer do combate, o que é estranho.
Quando a luta está prestes a começar, Sekiya diz a Geist que vai esmagá-lo. Quando a luta começa, Sekiya corre em direção a ele com um bastão retrátil. Sekiya balança o bastão contra ele, mas Geist salta para o lado. Sekiya tenta acertar seu rosto novamente, certo de que ele não pode desviar a tão curta distância. Mas Geist consegue se curvar para trás e evitar o golpe. Sekiya acha que foi sorte e continua atacando, mas Geist desvia de todas as investidas. Enquanto desvia, Geist percebe que a forma de Sekiya não é ruim. Isso significa que ele deve ter experiência em Kendo e talvez seja faixa preta. Ele acredita que Sekiya provavelmente nunca perdeu em uma briga simples entre delinquentes, mas para Geist é fácil desviar. Geist percebe que os efeitos do parkour estão começando a aparecer e ele está se acostumando com este corpo. Eventualmente, Sekiya diz a Geist que só porque ele ficou um pouco mais forte não significa que deve se achar demais. Ele pede para Geist olhar para o prédio da escola do outro lado, e quando Geist olha, vê outros membros da gangue mantendo Manaka como refém enquanto o acariciam. Geist percebe que Seiya vem se tomando reféns para ameaçar seus oponentes e torturá-los para seu próprio divertimento. Ele o alerta sobre o que vai acontecer se resistir, porque eles vão dar a ela um gostinho de Manaka. Ele diz a Geist que se pergunta que tipo de som ela fará quando ele tocá-la, bem na frente dele. E Geist percebe que Seiya é um sádico que sente prazer em torturar aqueles que considera inferiores. Mesmo que Geist se sinta mal com a situação, ele não pode desistir de seu objetivo de encontrar os organizadores por trás de Susanoo, deixando Sekiya vencer. Quando Sekiya o ataca novamente, o corpo de Geist congela, permitindo que Sekiya acerte um golpe na testa dele. Geist se pergunta por que seu corpo congelou de repente, e Sekiya o chama de bom garoto. Geist percebe que não consegue mover o corpo, então Sekiya o acerta novamente e ele se pergunta se o corpo está rejeitando sua vontade. Ele se lembra dessa sensação quando agarrou o grandalhão e o socou. Ele sabe que a única pessoa capaz de fazer isso é Keisuke, e percebe que Keisuke está vivo dentro desse corpo. Eventualmente, Sekiya diz a Geist que talvez aceite sua rendição se ele implorar por perdão. Mas os olhos de Geist de repente brilham com uma aura azul. Isso deixa Sekiya irritado, então ele tenta tirar a ignorância de seu rosto com um bastão e o acerta várias vezes. O comentarista se pergunta o que há de errado com Geist e por que não consegue fazer nada contra o ataque de Sekiya. Enquanto isso, um dos membros da gangue diz a Manaka que é culpa dela que o namorado está sendo espancado. Manaka chora e deseja que Keisuke corra. Enquanto isso, o grandalhão atrás dela dá uma espiada em seus seios, o que o deixa salivando. E ele decide apalpar antes que possa se controlar. O outro cara o impede e lembra que Sekiya mandou guardar a diversão para o final. O grandalhão Sho se pergunta qual é o problema de ter só um gostinho. E o último, Suzuka, concorda, porque normalmente só recebem sobras. Depois que Sekiya termina sua diversão, Suzuka começa a desamarrar Manaka para que possam se divertir primeiro. Manaka percebe que esses caras vão para profaná-la. Assim que a desamarram, ela tenta fugir, mas fica presa na janela porque não consegue abri-la. O cara logo a encontra e Shao diz que ela é uma idiota porque estão no quarto andar e não há pra onde correr. Jono comenta que forçar uma garota que tenta fugir é excitante. O terceiro diz a Sho que Sekiya vai espancá-lo. Mais tarde, depois que Manaka consegue abrir a janela do quarto andar, ela vê um cano próximo e desce por ele. Isso choca os caras, então eles tentam impedi-la de se matar, mas Manaka continua descendo pelo cano. De repente, o cano se solta da parte superior. Enquanto isso, Sekiya continua esmurrando o rosto de Geist. E Geist se pergunta se é assim que vai acabar. Ele tenta falar com o Keisuke, já que sabe que é ele quem está tentando parar o corpo. Ele diz a Keisuke que está desesperado para salvar a garota e explica que admira sua determinação, mas diz para ele não acreditar que Sekiya vai cumprir a palavra de não tocar em Manaka caso ele não lute. Geist diz que se sente mal pelo destino ter feito um homem morto roubar seu corpo. Ele implora que ele empreste o corpo por um pouco de mais de tempo e promete proteger o que é precioso para ele. Sekiya tenta acertá-lo novamente, mas desta vez Geist consegue saltar para longe. Irritado, Sekiya o chama de bastardo e se pergunta se ele está desafiando. Geist percebe que Keisuke lhe deu permissão. Geist promete manter sua palavra, mas Sekiya o lembra que vai machucar Manaka. De repente, Geist ouve Manaka gritar quando um cano em que ela está pendurada se dobra para trás. E ele se pergunta o que está fazendo. Ele corre rapidamente em direção a Sekiya, que tenta acertá-lo, mas fica surpreso quando Geist salta por cima. Geist aterriza atrás de Sekiya, pula sobre o corrimão e se lança do quarto andar. O comentarista acha que é uma tentativa de suicídio, mas logo percebe que Geist está segurando uma mangueira de incêndio. Quando o cano de Manaka quebra, ela começa a cair, mas Geist balança usando a mangueira e a agarra no ar. Ela fica surpresa ao vê-lo, mas ele diz que ela é imprudente e finalmente pousa no chão. Quando olham para trás, Sekiya percebe que tudo deu errado, então reúne seus homens para atacar Geist de uma vez. Geist se pergunta se consegue enfrentar 4 pessoas enquanto está ferido, especialmente tentando proteger Manaka. Quando um dos membros da gangue avança contra ele, Geist o apaga com um soco no queixo.
De repente, alguém anuncia que aparecer com um grupo em uma briga 1 contra 1 é estritamente proibido. O homem exige saber o que aquilo significa e se pergunta por que outros interferiram no que deveria ter sido uma luta de rua padrão entre dois homens. Gate percebe que o homem encapuzado que os interroga é Takeshi. Então ele se pergunta por que ele está ali. Gate pergunta o que ele está fazendo ali, mas Takeshi assume uma postura de combate e diz que conversarão depois. Suzuka leva uma faca para a luta de punhos e tenta cortar Gate enquanto Suzuka tenta atropelá-los com uma cadeira para obrigá-los a entregar Manaka. Gate salta por cima da cabeça do Shono e pede a Takeshi que leve Manaka e fuja, mas Manaka protesta dizendo que é perigoso Keisuke lutar sozinho. Mesmo assim, Takeshi a agarra e começa a correr. Então Gate diz que deve uma a ele. Manaka protesta que Takeshi deveria soltá-la para que Keisuke não se machucasse. Takeshi diz que ela só atrapalharia e pede que se concentre em fugir, se realmente se importa com a segurança dele. Confusa, Manaka pergunta quem ele é e por que estava lá. Então ele explica que deve um pequeno favor a Takeshi e sabia que o oponente dele era um homem com uma reputação bem ruim. Aparentemente, Takeshi estava transmitindo a luta e percebe que havia algo estranho em Keisuke durante o combate, porque ele não estava tentando desviar dos ataques. Por isso, correu até lá de carro, suspeitando que Sekiya estivesse usando técnicas sujas. Quando Takeshi coloca Manaka no carro, ela implora para que ele a esqueça e vá ajudar Keisuke. E especialmente porque ele não pode lutar sozinho contra 3. No entanto, Takeshi diz que isso foi o que Keisuke pediu e vai embora dirigindo. Enquanto isso, Shono tenta esmagar Gate com um banco de ferro. Mas Gate desvia, e os drones continuam gravando. Num instante, Gate fecha a distância e acerta o joelho no peito de Shono, derrubando-o. Suzuka avança com a faca, mas Gate faz com que ele a finque no banco. Em seguida, chuta Suzuka no rosto e o apaga. Enquanto isso, o comentarista descreve a incrível velocidade de Gate e como ele se adapta ao ambiente. Depois, Sekiya percebe que seus homens estão desmaiados e o chama de lixo inútil. Gate se vira para ele e diz que ele é o único que sobrou, então manda Sekiya vir para cima. Ele pergunta se Sekiya tem medo de um homem ferido ou se virou covarde agora que não tem mais vantagem. Irritado, Sekiya investe com bastão, e Gate, que provocou de propósito, espera ele se aproximar. Ele sabe que a autoestima distorcida de Sekiya é frágil e suficiente para ser destruída com uma simples provocação. Sekiya tenta acertá-lo com um bastão, mas Gate sabe que sua técnica vai estar enfraquecida porque ele perdeu a compostura. De repente, Gate agarra sua mão no ar e o joga de cara no chão, estourando seus lábios. Sekiya não acredita no que está acontecendo e logo vê Gate levantando o bastão para finalizá-lo. Pouco depois, Gate vence a luta. Ele usou a técnica lendária chamada desarme sem armas para finalizar. Os espectadores ficam impressionados, e um deles se pergunta se Keisuke também é bom com espadas, porque o nível de força dele é impressionante. Depois, Gate percebe que precisa ser tratado rapidamente porque perdeu muito sangue, mas uma luz logo se acende sobre ele e a polícia estraga a festa. Gate percebe que isso é ruim e se prepara para o pior. A polícia corre para capturar Sekiya e sua gangue, já que eram eles os procurados. Mais tarde, Shinatsu pergunta a Kinai se ela vai trabalhar até tarde. E Kanai pede desculpas porque está no meio de uma matéria importante. Preocupada, Shinatsu diz para ela não se esforçar demais, mas Kanai tranquiliza, dizendo que não se preocupe. Kanai sugere que as 3 saiam para comer quando voltarem. Ela pergunta sobre Keisuke, porque ouviu dizer que ele caiu da escada do parque na noite anterior e se machucou. Shinatsu admite que seu irmão mais velho voltou para casa cheio de arranhões, e Kanai diz que ele é muito desajeitado. Enquanto isso, Gate assiste às notícias sobre a prisão da gangue de Sekiya na noite anterior. A notícia dominou todos os canais de TV naquela manhã. E Gate se surpreende com o quanto foi divulgado, apenas um dia após acontecer. Ele também acha as acusações inacreditáveis. Aparentemente, a gangue estava envolvida em roubo, agressão sexual e tráfico de drogas, entre vários outros crimes, apesar de serem menores de idade. O que agradou a mídia foi o fato de que o pai de Sekiya é o atual comissário-geral adjunto da Polícia Metropolitana de Tóquio. A imprensa especulou que o pai de Sekiya, um líder político de alto escalão, poderia estar acobertando os crimes. No entanto, Gate não parece concordar. Em um flashback, Gate diz a Takeshi que seu novo oponente é nível C. Takeshi fica surpreso que ele tenha uma luta de promoção depois de apenas 2 vitórias. Mas Gate não entende o que isso significa. Takeshi explica que existem rankings de S a D. Novatos começam na classe mais baixa, D, e recebem lutas de promoção com base no histórico de batalhas e na popularidade com os espectadores. Aparentemente, subir apenas um nível muda drasticamente o tratamento recebido, e é por isso que todos os participantes de Suzano são tão desesperados para subir. Lutadores de nível C têm até crimes ignorados pela polícia, o que surpreende Gate. No presente, Gate se lembra de que havia algo estranho no comportamento da polícia na noite anterior. Eles o ignoraram e prenderam Seiya. Se o boato que Eshi mencionou for verdadeiro, isso significa que a administração de Suzano tem até a autoridade do estado em suas mãos. Ele se pergunta se as pessoas que o mataram são tão poderosas assim.
Logo depois, o repórter explica que Sekiya ficou em terceiro lugar no Campeonato Nacional de Kendo, quando estava no ensino fundamental e era líder em seu centro de treinamento. Mesmo sendo um ótimo resultado, seu pai o repreendeu por não ficar em primeiro. Aparentemente, qualquer coisa abaixo do primeiro lugar é considerada inútil na família deles, e foi aí que a vida de Sekiya começou a desandar. As notícias especulam que pode ter sido abuso educacional de uma família de elite, que levou Sekiya a cometer crimes tão violentos. Momentos depois, Shinatsu vem perguntar a Geiste por que ele está assistindo TV com uma expressão tão assustadora. Geiste diz de brincadeira que não é nada. Ela diz que estava chamando por ele há algum tempo porque Manaka veio buscá-lo e a parabeniza por terem feito as pazes. Quando Keisuke sai, Manaka o cumprimenta e eles vão para a escola. Geiste pergunta se ela está realmente bem, e ela diz que está graças a ele. Ela conta que Mukai, o treinador do clube de boxe, foi quem a levou para casa depois. Quando chegam à escola, este de repente se curva para pedir desculpas a Manaka enquanto ela se afasta. Isso a surpreende. Então ela pergunta por que ele está pedindo desculpas, já que Sekiya foi o culpado. Este explica que a envolveu nisso por ter sido descuidado, mas acrescenta que talvez não seja fácil sair de Suzano agora. Manaka diz que a noite anterior foi assustadora, não só pelo que aqueles caras quase fizeram com ela, mas também por ver ele sendo espancado. Ela teme que ele possa morrer um dia se continuar fazendo essas lutas transmitidas, e isso a deixa inquieta. Mas ela percebe que ele está sério sobre isso, porque é a única forma de salvar Shinatsu, então não vai impedi-lo. Em troca, ela pede que a deixe ajudá-lo. Mesmo que possa fazer pouco, ela só quer apoiá-lo, nem que seja um pouco. Isso surpreende Geiste. Mas Manaka logo corre para a aula porque já estão quase atrasados. Enquanto corre, ela percebe que Keisuke tem o mesmo rosto, voz e modo de falar, mas há algo diferente nele quando ela lembra de como ele a protegeu. Ela se pergunta se ele é realmente Keisuke. Enquanto isso, Kanai chama uma pessoa chamada Tokura e explica que é do jornal semanal Heimel. Ela diz que passou ali no dia anterior e esperava que ele falasse com ela, mas não obtém resposta. Como ele não abre a porta, ela diz que então falará através dela. Ela diz a Tokura que ele já faz parte da unidade de forças especiais do Ministério da Defesa e que participou da operação de resgate de funcionários da embaixada 8 anos atrás. Ela acrescenta que é surpreendente que as forças especiais japonesas tenham sido mobilizadas para resolver um incidente terrorista estrangeiro. A pessoa que resolveu esse incidente não fazia parte das forças especiais nem do exército local. Foi um único agente, e há um boato sobre ele que parece uma história inventada sobre alguém chamado Geiste. Ela diz que estava investigando essa pessoa, mas a porta se abre de repente e Tokura pergunta o que ela pretende fazer com as informações sobre Geiste. Mais tarde, Tokura a deixa entrar e diz que ela é bem impressionante, pois deve ser uma jornalista muito competente para conseguir descobrir sobre Takura, já que era uma unidade que oficialmente não existia. Ela pergunta se Tokura era uma unidade de forças especiais criada especialmente pelo Ministério da Defesa. Ele então explica que o nome foi emprestado da espada divina que protege a nação. No entanto, ele acredita que eles não eram divinos, nem tão úteis quanto uma lâmina cega e sem valor. Ele cita o incidente na Indonésia, dizendo que não puderam fazer nada lá por causa das chamadas considerações políticas de alto nível. Kanai pergunta se foi por causa da disputa de poder pelos direitos de mineração dos depósitos das terras raras dentro do território da Indonésia, devido às manobras políticas entre as nações. Tokura fica impressionado por ela ter pesquisado tanto, aparentemente 8 anos atrás, na República de Tunésia. Tokura, que era líder de esquadrão, exigiu da base saber até quando ficariam esperando e colocando em risco a vida dos reféns. Os elementos de terras raras recém tinham sido descobertos na época, e como Tunésia não tinha tecnologia, não podia extraí-los de forma independente. Por causa disso, havia um impasse silencioso entre grandes potências pelos direitos de mineração. No rádio, o tenente Tokura é avisado para tomar cuidado com o que diz, porque a decisão dos superiores é absoluta. Outras grandes potências interessadas em assumir os direitos de mineração não queriam que o Japão ganhasse crédito por resolver um incidente terrorista, e que lhe daria vantagem na disputa pelos direitos. Como resultado, a unidade deles foi obrigada a permanecer parada, mesmo podendo salvar os reféns que estavam bem na frente deles. De repente, um dos homens de Tokura o informa que a comunicação com a embaixada foi restabelecida. Aparentemente, todos os terroristas foram neutralizados e os reféns estão seguros. O relatório choca Tokura e seus homens, e especialmente porque eles não ouviram nada sobre outra unidade fazendo um ataque. Então o homem aparece no telhado do prédio, parecendo um fantasma. Aparentemente, seus olhos eram frios como gelo. Um silencioso instinto assassino envolvia todo o seu corpo, e sua presença era quase impossível de detectar. O homem começou a desaparecer, e Tokura só conseguiu vê-lo por um curto instante. No presente, Kanai fica surpresa ao ouvir que Geiste realmente existiu. Ela demonstra estar feliz por conseguir essa entrevista, pois finalmente obteve um depoimento da primeira pessoa que já viu Geiste. No entanto, Tokura pede para ela parar, pois não a deixou entrar em seu quarto para falar sobre Geiste, mas para alertá-la. Isso a deixa confusa. Ele diz que já foi membro da Força Especial do Ministério de Defesa, o que é um histórico de elite, mas que, assim como ele, ela acabará uma pessoa miserável, desempregada e de meia idade se não desistir.
Ele diz que mal sobrevive em um apartamento barato e sujo, vivendo apenas de seu acerto trabalhista, e que acabou assim por causa de Geist. Ele alerta que ela terá o mesmo destino se tentar se envolver com ele, e pede que desista da investigação por seu bem e pelo bem de sua família. Enquanto ele se afasta, Kanai admite que sabe que existem coisas intocáveis no mundo, mas que não pode parar sua investigação até descobrir a verdade, pois a pessoa que tirou a vida de sua irmã pode ter sido Geist. Isso choca Tokura, que fica sem palavras. Algum tempo depois, dois homens conversam sobre o progresso ruim do experimento deles. Aparentemente, a taxa de compatibilidade do novo medicamento não é consistente entre os sujeitos de teste. Um deles sugere pressionar os superiores para aumentar o número de espécimes. O outro também se pergunta por que ainda não conseguiram encontrar a origem. Enquanto conversam, uma mulher aspira o chão por perto, e um deles manda que ela fique quieta e continue a limpeza mais tarde. A mulher rapidamente pede desculpas e se afasta. Então outro homem diz ao colega que aquilo não deveria ser discutido com gente de fora circulando por aí. Eles seguem para uma área segura do complexo para continuar conversando, mas a mulher da limpeza continua seu trabalho. Enquanto isso, Geist observava atrás de uma mira e confirma que esse é o local da Izanami Pharmaceuticals. A Izanami Pharmaceuticals é uma empresa que cresceu rapidamente nos últimos anos, e o motivo de Geist estar ali é algo que aconteceu antes. 5 horas atrás, ele se encontrou com Takeshi para saber de onde o dinheiro de suas lutas estavam sendo depositados. Com permissão, ele investigou o fluxo dos fundos por trás desse dinheiro, comparou com o caminho do dinheiro que ele mesmo ganhou. Ambos os pagamentos passavam por várias empresas em uma cadeia complicada, mas o ponto em comum entre eles é a Izanami Pharmaceuticals. No presente, ele se prepara para infiltrar o prédio e lança um gancho preso a um cabo para se impulsionar até lá. Ele espera encontrar informações sobre o homem que matou Geist e vasculhar o edifício. Em um flashback, uma mulher tenta invadir um sistema, mas percebe que a proteção é difícil. Ela eventualmente consegue hackear e obter a planta da instalação militar, que é o próximo alvo deles. E isso acontece 7 anos atrás. E ela se vira para Geist, que diz que ela continua tão afiada quanto sempre, chamando-a de Amani. Ela brinca, pedindo mais elogios e acrescenta que, enquanto ele tiver a ferramenta especial de hack dela, chamada Uzumi, ele pode fazer isso sozinho. Ela também lhe dá a senha do Dark Web, onde guardou o programa para que ele mesmo possa baixá-lo. Surpreso, ele pergunta se ela tem certeza, já que é assim que ela ganha vida. Mas Amani diz que seria uma perda maior se seu melhor cliente morresse. Ela pede que ele use a ferramenta para aumentar sua taxa de sobrevivência, mesmo que só um pouco. Geist agradece, e ela diz que, além disso, não é grande coisa para ele, e estende a mão para tocar a dele. Geist fica desconfortável, mas uma mão pousa na cabeça de Amani. É outra garota que a lembra de que ela sempre diz para não chegar tão perto do professor. Amani pede para a garota pegar leve com ela, mas logo as duas começam a discutir sobre ela ser ou não ser uma garotinha. No presente, Geist usa a ferramenta de Amani para obter as plantas do prédio da Is. Amani é só uma informante, uma mulher de nacionalidade e idade desconhecidas, que possui uma habilidade excepcional para processar informações. No passado, ela salvou Geist muitas vezes. Usando a ferramenta Uzumi, Geist descobriu que o consumo de energia era muito maior no último andar do que nos outros, o que significa que definitivamente havia algo lá. Ele logo chega ao último andar e destranca a porta. Ao entrar, encontra várias cápsulas e fica surpreso ao ver ali o misterioso símbolo presente no PIN de seu assassinato. Quando ele toca uma das cápsulas, alguém avança rapidamente para cortá-lo, mas Geist consegue saltar para fora do alcance. Ao pousar, ele se pergunta como não percebeu a presença do atacante. O agressor também parece ser habilidoso com a faca, então Geist conclui que ele é um profissional. Logo, o atacante investe contra ele novamente, mas Geist desvia várias vezes enquanto recua. Ele também percebe que os movimentos do homem são estranhos e familiares, mas o agressor se aproxima quando está prestes a atacá-lo. Alguém lança uma granada de choque quando a faxineira de repente agarra a mão de Geist e o puxa para longe. A mulher o empurra para dentro de uma escotilha de descarte de lixo e ambos caem em um container próximo. Ela o chama de idiota e diz que precisou usar sua rota de fuga preciosa por causa dele, e especialmente depois de ter passado tanto trabalho para se infiltrar no inimigo dele. Mas agora tudo foi por água abaixo, lamenta ela. Geist fica surpreso pela grande semelhança, mas logo chama o nome dela, o que surpreende Amani. Pouco depois, Amani leva Geist em seu carro e diz que não existe chance de um idiota magricela como ele ser o verdadeiro Geist. Ela afirma que Geist dela é mais bonito, mais sexy e mais estiloso. Ela procura um lugar para largá-lo. Geist diz um determinado código, e isso a deixa confusa. Então ela explica que é a senha que ela mesma lhe deu e diz que conseguiu usá-la para baixar a ferramenta de invasão. Ele comenta que o zoom dela foi útil, embora ele tenha revirado os olhos para a senha boba. Amani fica boquiaberta e pergunta então qual é o nome do primeiro amor dela para confirmar se é realmente ele. Ele responde, então ela pergunta se ele sabe qual música ela quer que toque em seu funeral. Ele responde também. Depois ela pergunta o que significam os últimos dígitos da senha, e ele diz que é a data em que os dois se conheceram pela primeira vez. Isso faz Amani soltar um grito sincero, e ela começa a perder o controle da direção. A questão é que terrorismo e conflitos militares são problemas mundiais.
Agentes especiais fantasma como Geist os resolvem em segredo, como verdadeiros fantasmas. Ninguém pode saber que eles existem. Fantasmas precisam de ajudantes, corretores de informações como a Money, armeiros e fornecedores. Normalmente apenas essas pessoas podem conhecer a verdadeira identidade de Geist. Mais tarde, eles entram no metrô e Geist pergunta sobre Yuan. A Money diz que o velho armeiro morreu. Ele pergunta sobre outras pessoas chamadas Olivia Blitz e Steven Nick. Ela responde que a agente da CIA e seus 2 subordinados também estão mortos. Geist percebe que a maioria de seus ajudantes desapareceu apenas 5 anos após ele ter sido morto. A Money comenta que quase todas as pessoas ligadas a ele se foram. Geist deduz que mataram ele e se juntaram à organização do seu assassinato. Geist perguntou como ela conseguiu permanecer viva, e a Money responde que não é fácil matá-la. Ela também diz que ainda existe mais uma pessoa ligada a Geist viva. Ela chama essa pessoa de Kura, a garota do curry japonês, uma mulher de temperamento forte de quem Geist gostava um pouco. No entanto, depois que Geist morreu, disseram que ela desviou dinheiro e foi demitida. Enquanto estão conversando, Keisuke sai da casa de Kura no metrô. A Money diz que não tem chance de Kura ter feito isso, já que ela era muito direta, e então provavelmente foi incriminada. A Money os leva até o esconderijo e explica que o bunker foi construído para a batalha final da Finlândia na Guerra do Pacífico, e como não está em nenhum mapa, o país esqueceu que ele existe. Ela pula em uma cama e explica que finalmente o encontraram depois de tanto fugirem. Eventualmente, ela aponta que existe apenas uma pessoa cuja segurança Geist realmente se importa, e diz que ficará furiosa se ele ousar se desculpar pelo que aconteceu com ela ou com os outros companheiros mortos. Geist finalmente pergunta sobre Mina, e a Money responde que ela está desaparecida, já que teria aparecido no banco de dados caso estivesse morta. A Money diz que Mina definitivamente está viva e que não morrerá facilmente, já que era a única aprendiz de Geist. Ela entrega a ele um refrigerante, já que mineradores não podem beber álcool, e pergunta como diabos ele agora é um estudante do ensino médio. Depois de 5 anos, Geist muda de assunto e pergunta se ela encontrou algo em Izanami. Mas a Money diz que o sistema de Izanami é sólido, como uma rocha, e não pode ser facilmente invadido. E isso surpreende Geist, já que a Money é muito habilidosa, mas ela admite que isso feriu seu orgulho. Ela explica que passou 3 meses como faxineira, mas não conseguiu nada. Por fim, ela diz que a única maneira de chegar perto é subir nas classificações com Suzano e se tornar campeã. Enquanto isso, o assassino de Geist assiste à gravação da luta entre sua guarda e Geist. E suas habilidades o impressionam. Ele se pergunta quem é essa pessoa e como conseguiu chegar ao último andar sem ser notado pela segurança ou pelo guarda. Ele questiona quem é essa pessoa misteriosa e diz ao guarda que na verdade parece ser uma mulher, para tratá-lo bem na próxima vez. O homem acha intrigante que essa pessoa lute como alguém que ele conhecia. Ele quebra a tela com os dedos e diz que talvez precisasse começar uma investigação mais tarde. Manaka ensina matemática para Shinatsu, que entende tudo com facilidade. Shinatsu diz que Manaka é uma ótima professora, porque não seria tão fácil com o irmão dela. Ela acrescenta que o irmão tem estado ocupado ultimamente, então não tem tempo para ensiná-lo tanto. E por algum motivo ela sempre sente que ele mudou um pouco. Ela se pergunta se é culpa dela o fato de o irmão estar se esforçando demais e sente que ele está ficando distante. Manaka não consegue dizer nada porque sabe que as preocupações de Shinatsu estão certas. Ela sabe que Keisuke está lutando por Shinatsu e se pergunta se ele mudou por estar se esforçando demais. Ela segura a mão de Shinatsu e diz que está tudo bem. Lembra a garota que Keisuke é seu irmão e não vai a lugar nenhum. Ela garante que Shinatsu não deixará Keisuke ir embora. Manaka diz que será ela quem apoiará Keisuke, mesmo se considerado fraca e pouco confiável. Ela não quer perder a pessoa gentil que Keisuke costumava ser. Curiosamente, Shinatsu pergunta se ela está declarando amor pelo irmão, e Manaka imediatamente solta sua mão e fica vermelha. Confusa, Manaka pergunta o que Shinatsu está dizendo, mas a garota a imita, repetindo o que ela disse sobre não deixar Keisuke ficar do seu lado, e afirma que isso é amor. Porém, Manaka corrige, dizendo que não falou isso, mas Shinatsu diz que aprova totalmente ela e o irmão. Ela diz a Manaka para contar a ele da próxima vez, em vez de contar para ela, mas Manaka lembra que é para ela não provocá-la. Eventualmente, Shinatsu agradece a Manaka, o que a surpreende pouco depois, quando Geist chega. Então Shinatsu sai para recebê-lo. Ela fica surpresa ao vê-lo carregando Keisuke, que ele aparentemente encontrou desmaiada de bêbada no hall do elevador. Ele a coloca em uma cadeira e diz que parece que a entrevista dela não foi bem. Pouco depois, Kanai começa a falar sobre um idiota que ficou se lamentando para sempre. Ela continua falando sobre alguém que disse que não tem intenção de se envolver com mais ninguém, e chama essa pessoa de garoto bonito narcisista. Então ela tenta dizer a Keisuke para não se tornar um perdedor que vive preso ao passado desse jeito. Keiichi não sabe de quem ela tá falando, então apenas se concentra em tentar tirar os sapatos dela. Mais tarde, Kanai começa a se sentir mal. Então Shinatsu corre com ela para o banheiro para vomitar. Quando Geist percebe Manaka, ele fica surpreso, mas agradece por ter cuidado de Shinatsu enquanto ele estava fora. Ela diz que ele não se preocupe porque ela se divertiu e pergunta o que há de errado. Geist não responde diretamente, mas diz que tem alguém que quer que ela conheça amanhã. No dia seguinte, Manaka se encontra com a Money, que usou o codinome Amatsuka.
e também se apresenta como a gerente de Keisuke. Como Manaka parece confusa, Takeshi explica para ela que quando um lutador de Suzano chega à classe C, seus ganhos aumentam em uma ordem de magnitude. Em troca, eles precisam gerenciar suas próprias lutas, analisar o oponente depois que a luta é marcada e negociar o local para economizar tempo e esforço. A maioria dos lutadores contratam um gerente externo, e aqueles no rank C têm permissão para formar equipes com esses contratados chamados clãs. De repente, Geist pede respeitosamente que Takeshi entre para o clã dele, e Takeshi diz que já entrou em sua mente. Enquanto o trio comemora, Manaka interrompe e pergunta quem é a Mane, então Geist diz que é uma história meio longa. A Mane segura a mão de Geist e diz que está ligada a ele por um destino em comum, o que choca Manaka. Ela pergunta a Geist o que está acontecendo, mas ele logo percebe uma notificação no celular e não consegue responder. Quando verifica, descobre que seu oponente foi definido. Enquanto isso, na sala dos fundos de um centro de sumo, 3 caras tentam derrubar um sujeito, mas ele nem se mexe, o que o surpreende. Eles se perguntam se Haishindo tem raízes crescendo dos pés. Pouco depois, o gerente de Shin vem informá-lo que seu próximo oponente foi decidido. E ele descobre que é um super novato muito aguardado que foi promovido a rank C em pouco tempo, o que empolga Haishindo, que arremessa 3 homens fortes de uma vez. Ele diz ao gerente que espera que o oponente seja mais desafiador que aqueles caras. Algum tempo depois, o clã segue para a sala do clube de boxe no prédio antigo da escola, embora esteja programado para ser demolido no próximo ano. Takeshi sugere que usem o local como sala de reuniões do clã. Takeshi percebe que os outros não estão ouvindo porque parecem estar tentando resolver o triângulo amoroso deles. Depois de receber a explicação, Manaka tenta esclarecer que a Mane é realmente uma amiga do falecido pai de Keisuke, exatamente como lhe disseram. Manaka ainda não parece convencida. Então Geist explica que a Mane trabalhava em uma empresa que fazia negócios com o pai dele, e que ele a encontrou algumas vezes quando visitava o local de trabalho de seu pai há muito tempo. Ele acrescenta que ela é uma pessoa muito competente, mas gosta de brincar um pouco. Então a Mane pede desculpas por seu comportamento e tenta acalmar Manaka dizendo que gosta de homens mais velhos. Manaka fica aliviada e confirma que elas não têm um relacionamento. A Mane percebe o alívio dela e acha divertido provocar uma garota tão inocente, como nos velhos tempos. Eventualmente, Manaka comenta que é claro que a Mane parece ter o dobro da idade delas, e isso atinge a Mane em cheio, que se vira cheia de rancor. Geist diz a Manaka para deixá-la em paz, mas Manaka não parece entender o problema. Logo, Takeshi os interrompe e eles começam a limpar a sala do clube do boxe. Enquanto limpam, a Mane diz a Geist que se forem muito detalhistas na história deles, vão começar a cometer erros. Na noite anterior, Geist e a Mane discutem seus planos futuros. Em um flashback, Geist conta que pretende se tornar o campeão de Suzano, e pergunta se ela sabe o que acontece quando ele alcança essa posição. A Mane diz que a administração de Suzano lhe concederá qualquer desejo neste ponto, de acordo com o que ouviu nas ruas. Aparentemente, segundo a mitologia japonesa, Amaterasu e Suzano são deuses pai e filho, e a Mane explica que obteve informações que confirmam que ambas as empresas estão conectadas graças à sua experiência infiltrando-se em Issa. Ela acredita que há credibilidade na ideia de que eles possam conceder qualquer desejo com base no poder organizacional deles. Geist concorda que isso pode ser verdade, caso eles realmente consigam controlar a polícia e o governo. Mais tarde, a Mane explica que será difícil invadir o sistema usando seus métodos habituais, então ela fará com que a organização venha até eles. Geist diz que não será tão fácil, então ela admite que nenhum lutador jamais se tornou campeão de Suzano, mas pergunta se algum dia houve uma missão que os dois não conseguissem completar. No presente, a Mane admite que a próxima luta será um problema, mesmo tendo dito antes que nunca falharam em uma missão. O tamanho de Haishindo, que é um lutador ativo de sumo e ainda por cima um lutador de nível Kushi, foi inesperado. Confusa, Manaka pergunta o que é Kushi, então Takeshi explica que há cerca de 600 lutadores de sumo. A divisão superior é composta pelos 42 melhores, e esses são chamados Kushi. Basicamente, um Kushi é um profissional entre profissionais. Como se não bastasse, Haishindo tem 190 centímetros e pesa 200 quilos, o que significa que ele é um dos super pesados entre os Kushi. A diferença física entre ele e Keisuke parece totalmente desfavorável. Ele diz a Geist que a partir do rank C, ele tem o direito de recusar uma luta, embora isso custe pontos e traga risco de rebaixamento. Takeshi explica que esse oponente é demais e aconselha Geist a recusar a luta, mesmo que seja frustrante. No entanto, Geist assiste a um vídeo de Haishindo e aponta para o pano ao redor da cintura dele, que ele chama de Keshu Mawashi. Takeshi diz que é um Mawashi, usado durante a cerimônia de entrada no ringue, geralmente um presente do patrocinador do lutador. E isso surpreende Geist, mas ele diz a Takeshi que aceitará a luta, o que o choca. Enquanto isso, Kanai assiste uma luta de sumo na TV.
Enquanto relaxa, Geist entra e fica surpreso ao vê-la em casa cedo. Kanai o recebe e explica que tirou um dia de folga Paco, e diz que esperava que eles pudessem sair para jantar naquela noite. Porém, ela diz que não consegue se mover agora porque bebeu um pouco demais. Então Geist diz pra ela não se esforçar. Ele pergunta se Shinatsu foi às compras. Kanai explica que ela foi comprar remédio para dor de cabeça. Ela diz que Shinatsu é uma boa garota e começa a lamentar que é uma guardiã fracassada. Kenny diz a si mesma que precisa se recompor, mas promete descobrir a verdade antes disso acontecer. Especialmente por causa de Kasu e Shinatsu também. Mais tarde, Geist pergunta se ela é fã de sumo, e ela diz que é, e que assiste às lutas de Kushi e Juro todos os dias. Ela pergunta se ele tem interesse em sumo, e ele diz que sim. 2 dias depois, o comentarista dá as boas-vindas a todos para esta edição de Batalha Suzano, que inclui uma nova luta com diferença de tamanho raramente vista. O comentarista explica que é uma luta entre um gigante e um anão, e pergunta aos espectadores se Keisuke pode derrotar o gigante Raishindo. Enquanto isso, Raishindo percebe que o novato promissor que lhe falaram é só um garoto magrelo, então planeja quebrar o corpo dele ao meio. Os espectadores assistem na expectativa e não acreditam no que vem. O comentarista anuncia que a luta começará em breve, mas Raishindo avança contra Geist e o agarra, dizendo que ele vai se arrepender de desafiar o grande Raishindo na próxima vida. Geist fica totalmente chocado e logo se vê no chão. O comentarista ignora o fato de que a luta ainda não havia começado oficialmente e começa a falar sobre a força em que Raishindo jogou Geist no chão através de seus fones de ouvido. O patrocinador de Raishindo diz pra ele dar um show melhor para conseguirem mais visualizações, mas Raishindo diz que ainda não acabou. Raishindo diz que não houve impacto porque o pirralho desviou da investida. Logo depois, Geist se levanta novamente e o clã fica aliviado assistindo a luta. Tech admite que achou que aquilo era o fim e aponta como Geist saltou no momento do impacto e anulou a força da investida. Imani tenta contatar Geist pelo comunicador para perguntar se ele ainda consegue lutar, e ele diz que está um pouco tonto, mas ainda consegue continuar. Mais tarde, Raishindo chama Geist de pivete e diz que ele se saiu bem ao resistir à sua investida, admitindo que está um pouco chocado por um novato ter conseguido desviar. Raishindo avança com outra investida, mas Geist desvia completamente desta vez. Quando Raishindo se vira para olhar para ele, Geist acerta um chute no seu rosto. No entanto, Geist se surpreende quando Raishindo não se move e apenas brinca, dizendo que parece que um inseto pousou no rosto dele. Fica claro que Raishindo está totalmente ileso. Enquanto isso, o clã fica em choque, já que o chute de Keisuke acertou dentro da área da luta. Raishindo investe contra ele novamente, mas Geist sai do caminho. Geist percebe que um golpe na cabeça não vai funcionar no lutador. Aparentemente, a força da investida de um lutador Uzi é de cerca de 1 tonelada. Enquanto isso, Raishindo erra Geist ao investir contra Adam e se choca contra um caminhão próximo, destruindo aquele lado do veículo. Aparentemente, Kurt recebe esse tipo de investida na cabeça por 15 dias em todo o torneio. E é como sofrer um acidente de carro todos os dias. Takeshi lembra que a habilidade de Keisuke de ler os movimentos do oponente é de altíssimo nível, e ele usa os movimentos deles para acertar contra-ataques, mas isso agora parece inútil por causa da diferença física. Raishindo tenta agarrar Geist novamente, mas ele desvia por muito pouco. Ele logo percebe que Raishindo é bem rápido para o seu tamanho e sabe que estará acabado se for atingido apenas uma vez. Para sua surpresa, Raishindo trava os braços com ele e brinca perguntando se ele achou que tudo o que ele sabia fazer era empurrar. Ele diz a Geist que tem 4 movimentos diferentes e o arremessa de cara no chão. Taki grita pelo comunicador dizendo pra Geist não resistir, mas simplesmente deixar-se ser arremessado, e Geist faz exatamente isso. Ele se deixa cair e dá um salto mortal, conseguindo soltar o braço. Geist rapidamente toma distância, então Takeshi pergunta se ele tá bem. Geist diz que não foi jogado no chão graças a ele, mas admite que machucou o lado esquerdo do peito, o que é um preço pequeno a pagar. Raishindo logo aparece na frente dele e pergunta quem ele é. Diz pra ele comer mais choco e ficar mais forte, e oferece torná-lo seu assistente pessoal. Caso aceite, Raishindo lembra que seu gerente disse pra animar a luta, então ele oferece dar uma vantagem a Geist como recompensa por ter aguentado tanto tempo contra ele. Ele levanta as mãos e diz pra Geist vir com qualquer ataque que tiver, e quando Geist hesita, Raishindo pergunta se ele tá com medo de um oponente que não vai atacar. Takeshi diz a Geist que essa é uma oportunidade, já que nenhum lutador sairá ileso se ele conseguir atingir um ponto vital. Takeshi percebe que Raishindo está abrindo os pontos vitais na linha central, e acredita que esse descuido será a ruína dele porque está subestimando Keisuke demais. Geist pergunta a Raishindo se ele tem certeza de que quer que ele o acerte, e Raishindo diz pra ele mandar ver imediatamente. Geist reduz a distância, mas quando salta pra acertar um golpe, Raishindo diz que está brincando e tenta agarrá-lo, porque não é burro o suficiente para receber o ataque. Geist percebe que está perdido, e Raishindo arremessa contra o chão. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like se ainda não tiver deixado, e comente pedindo pela parte 2. Verifique sua inscrição e o sininho do canal. E enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela, que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para ver o nome dessa obra, conversar com a gente, participar dos sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.